Sejam bem-vindos a essa aula que você vai aprender como fazer os cálculos para o ajuste dos pesos, agora que nós fizemos o cálculo do parâmetro delta. O nome do algoritmo clássico para fazer esse ajuste é chamado de backpropagation, que significa retropropagação. E o nome desse algoritmo faz sentido pelo fato de que, primeiramente, nós fazemos os cálculos da camada de entrada até a camada de saída, por meio da função soma e também a aplicação da função de ativação. Quando nós fazemos todos esses cálculos, nós voltamos para a camada de entrada. Por esse motivo, o algoritmo é chamado de retropropagação. Primeiramente, calculamos da esquerda para a direita e depois calculamos da direita para a esquerda. Se você lembra da aula passada, primeiramente nós fizemos o cálculo do delta da camada de saída e usamos esse valor do delta para fazer o cálculo do parâmetro delta para a camada escondida. Temos essa fórmula que é o peso n mais 1, o próximo peso, é igual ao peso atual. Fazemos a multiplicação por um parâmetro chamado momento, que ele pode ser usado para acelerar a aprendizagem. Logo na sequência, vamos ver mais detalhes sobre ele. Somamos com a entrada multiplicada pelo delta, que nós calculamos na aula anterior, multiplicado pela taxa de aprendizagem. Esse é um parâmetro que o próprio usuário configura. Quanto maior esse valor, mais rápido os pesos são ajustados. Por outro lado, quanto menor o valor, mais a rede neural vai demorar para chegar nos pesos ideais, aqueles que vão convergir até o mínimo global. Vamos agora entender os cálculos passo a passo. Perceba que nessa imagem nós temos o primeiro registro, 0 e 0, o segundo, 0 e 1, o terceiro, 1 e 0, e o quarto, 1 e 1, com os respectivos delta de saída calculados, conforme a aula anterior. E perceba que agora nós estamos fazendo o cálculo considerando somente o primeiro neurônio da camada oculta. Por esse motivo, você pode ver que esses outros neurônios, o segundo e o terceiro, não estão com o destaque. E nós temos os respectivos valores de ativação, que é a aplicação da função sigmoide. Nós temos a fórmula que nós vimos no slide anterior, e para facilitar o entendimento, primeiramente nós vamos fazer o cálculo somente da entrada multiplicada pelo delta, e depois vamos unir com o restante da fórmula. Podemos observar o valor de 0,5, que nós chamamos da entrada, ou o valor que está nesse neurônio, multiplicado pelo delta da camada de saída, menos 0,098. Essa primeira parte. Fazemos o somatório, 0,589, que é considerado o valor de entrada, multiplicado pelo respectivo delta de saída, 0,139, somando com 0,396, o valor da entrada, multiplicado pelo respectivo delta, somamos com o valor da entrada, 0,484, multiplicado pelo valor do delta. Como resultado, temos o valor 0,032, a entrada multiplicada pelo delta para o primeiro neurônio da camada oculta. Agora, nós vamos executar o mesmo processo, considerando o segundo neurônio da camada oculta. A fórmula é a mesma,
podemos observar as multiplicações, o resultado final, 0,022. E, por fim, precisamos agora fazer o cálculo considerando o terceiro neurônio da camada escondida. Aplicamos a mesma fórmula, temos o valor de 0,021. Caso você queira, você pode pausar essa aula e fazer esse cálculo passo a passo para um melhor entendimento. Com isso, nós já vamos conseguir fazer a atualização dos pesos da camada oculta para a camada de saída. Nós temos os pesos originais, relembrando que eles são definidos aleatoriamente na inicialização da rede neural. Vamos aplicar a fórmula completa. Nós já temos a entrada multiplicada pelo delta. Vamos considerar a taxa de aprendizagem com o valor 0,3. Em aplicações reais, é utilizado um valor menor, como, por exemplo, 0,001 ou 0,0001, com 2 ou com 3 zeros depois da vírgula. Nesse exemplo didático, para nós visualizarmos as alterações, vamos utilizar 0,3. O momento, vamos configurar com o valor 1 e já temos a entrada vezes o delta, que nós calculamos no passo anterior. Agora, podemos aplicar a fórmula para o primeiro peso. Nós temos o peso atual, que é o menos 0,017, multiplicado pelo momento, fazemos o somatório da entrada vezes o delta, multiplicado pela taxa de aprendizagem. Note que o peso atual é menos 0,007. Nós fizemos uma atualização desse peso. Ele tinha de 0,17, foi para 0,07. Aplicamos a fórmula para o segundo peso, menos 0,893, multiplicamos pelo momento, mais entrada vezes delta, que foi calculado antes, multiplicado pela taxa de aprendizagem. Nós tínhamos antes 893, agora 886. Por fim, fazemos o cálculo para o último peso, o peso atual, somando com a entrada vezes delta, vezes a taxa de aprendizagem. Antes tínhamos o valor 0,148, agora 0,154. O cálculo do delta e do gradiente é utilizado justamente para isso, para o algoritmo saber se o peso deve ser aumentado ou diminuído. Nesse caso, o algoritmo chegou à conclusão que precisamos ter um peso maior para essa ligação entre os neurônios. Com isso, nós temos os novos pesos que foram definidos para essas ligações. Agora, nós precisamos executar o mesmo processo, porém, da camada de entrada para a camada oculta. Vamos fazer a atualização de 6 pesos. Note que, primeiramente, eu estou selecionando o primeiro neurônio da camada oculta e temos os respectivos deltas que foram calculados. E, novamente, vamos calcular a entrada multiplicado pelo delta. Note que nós temos o 0 multiplicado pelo 0, mais o 0 aqui embaixo, multiplicado pelo delta, menos 001, mais o 1 multiplicado pelo delta, mais esse próximo 1 multiplicado pelo delta. Aqui nós temos esse valor menos 000. Eu coloquei nesse formato para o número não ficar muito grande. Seria um número bem pequeno. Agora, vamos fazer o cálculo considerando o segundo neurônio da camada de entrada. Inicialmente, nós consideramos somente o primeiro neurônio. Agora, vamos aplicar a fórmula novamente.
esse neurônio multiplicado pelo delta, 0,0.000, o próximo neurônio, 1 multiplicado pelo delta, 1 vezes menos 001, por fim, 0 multiplicado pelo menos 001, essa multiplicação, por fim, 1 multiplicado pelo 0, que é essa última parte, temos como resultado um valor negativo, enfatizando que esse valor está arredondado. Nessa rodada de cálculos, estamos considerando o primeiro neurônio da camada escondida. Agora, fazemos o cálculo considerando o segundo neurônio da camada escondida e aplicamos exatamente as mesmas fórmulas. Temos o valor menos 0,10 e menos 0,012. Por fim, vamos fazer o cálculo considerando o terceiro neurônio da camada escondida. E aqui podemos observar os resultados. Sugiro que você pause o vídeo caso você queira fazer esses cálculos detalhadamente. Tendo o valor da entrada vezes o delta, agora nós podemos fazer a atualização de todos esses pesos, da camada de entrada para a camada oculta, usando a mesma fórmula, taxa de aprendizagem, momento, e temos as matrizes entrada multiplicada pelo delta. Primeiro peso, temos o valor 424 multiplicado pelo momento, fazemos o somatório dessa primeira parte da coluna vezes 0,3 e note que temos exatamente o mesmo valor. Aplicamos para o segundo peso, que é o 358, somamos com a entrada vezes o delta, temos o mesmo valor. Seguindo para o próximo, menos 740, note que temos uma diferença, menos 0,743. Temos uma modificação no valor do peso. Seguimos para o próximo, multiplicando pela entrada vezes o delta, note que o peso anterior, 577, agora 581. Por fim, vamos para os últimos pesos. O 961 fica com o mesmo valor e o 469 mudou para 468. Com isso, nós temos os pesos finais depois da aplicação do algoritmo backpropagation. Esse que é o processo de cálculo dos pesos. Nós estamos executando esses cálculos por uma única época. Quando você cria uma rede neural, você define o número de épocas, que é o número de vezes que esse ajuste dos pesos será executado. Tendo esses novos valores de peso, tanto para a camada de entrada até a camada oculta, e da camada oculta para a camada de saída, nós executamos todo o processo novamente. Ou seja, nós vamos aplicar a função soma, a função de ativação. Quando chegamos na camada de saída, são feitos os cálculos do delta e a atualização dos pesos. Esse que é o processo de aprendizagem da rede neural. O objetivo é encontrar o melhor conjunto de pesos para classificar os registros. Na próxima aula, você vai aprender mais alguns conceitos e alguns parâmetros das redes neurais. Obrigado e até lá!